Olá pessoal da disciplina de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, professor Vinícius aqui, e essa é a aula sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, essa lei que a gente vai usar como base, né, dos nossos trabalhos, da sequência de conteúdos. Ela traz também algumas definições importantes, né, de conceitos fundamentais que a gente tem trabalhado ao longo das aulas e vai continuar trabalhando. Então, uma das referências aí para vocês em tudo aquilo que vocês forem lidar na área de resíduos sólidos, né? Aqui no Brasil, então os projetos futuros, trabalhos, etc. Uma lei bastante importante que eu, né, como todo mundo sabe, sou professor de biologia, né? Não sou especialista em leis, mas ao longo da vida a gente vai estudando um pouquinho de leis ah, em várias áreas, né? Principalmente na área do direito ambiental, né? No caso aqui para a área de sustentabilidade, meio ambiente, né? E a gente sabe que um passo importante é ler a lei, ler o documento na íntegra, né? Fazer a leitura para que se tenha a própria interpretação, a sua interpretação, né? E depois fazer um estudo com pessoas da área, né, que tragam as visões, tragam os exemplos, né? Então é fundamental que vocês façam esse estudo da lei, tá? A proposta aqui hoje, nessa aula, é fazer um apanhado para a gente ver como o documento está organizado, quais são as principais partes desse documento, né? E alguns conceitos importantes que estão presentes ali, que talvez ajudem nos trabalhos, como por exemplo no estudo de caso que vocês vão fazer, ok? Então vamos lá para nossa aula. Então tá aqui a aula de número 2, Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? A Lei 12.305 de 2010, a última atualização dela no ano de 2010, né? Esse documento, como eu falei, vai trazer muitas coisas, mas já de início a gente coloca aqui partes importantes, como os princípios e definições, os objetivos e os instrumentos, ok? Em relação aos princípios e as definições, né? São os conceitos, né, que vão fundamentar toda a construção da lei, todas as propostas da lei, enfim, os princípios de fato, né? São os valores que estão ali embutidos no discurso empregado na lei, né? E que vão conversar diretamente com os objetivos. Só antes de passar para os objetivos, né? É importante a gente entender que toda lei ela traz definições de conceitos que são conceitos fundamentais ali para a lei, para o objeto da lei, né? E muitos desses conceitos nós vamos tratar nas nossas aulas, estamos já lidando com muitos deles. Então, para deixar claro que a definição, a raiz, vem dessa lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? Como eu falei, os princípios e os conceitos, né, conversam diretamente com os objetivos da lei, né? Então, para que ela serve, a que ela se propõe, né? Então, os propósitos da lei, né? Pelos quais ela foi criada, para os quais ela foi criada, e, como eu coloquei, aquilo que se pretende por meio dessa lei. Então, para que é que serve essa lei? No caso da PNRS, né? Para regulamentar a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, que são diversos, de diversas fontes, de diversos tipos, relacionados a diversos problemas e contextos, como a gente vai ver aqui. E para que os objetivos sejam alcançados, né, a lei também estabelece um conjunto de documentos, de mecanismos legais para que ela possa ser executada. Então, é colocado na lei que determinada situação, determinada prática é proibida, né? Como que ela vai ser proibida? Através do quê? Né? Ou então, determinada prática é passível de ser punida. Como que ela vai ser punida? Através de que ou de que maneira ela vai ser punida, e assim por diante, né? Então, assim estão os instrumentos da lei, os meios, né, para se cumprir os objetivos que estão alinhados com os princípios da lei, tá? Então, a gente vai identificar esses três pontos, né, no texto da lei, para a gente ver como que eles conversam, como que eles se relacionam. Bom, a princípio, como que está organizado o documento, né? Ele tem diferentes tópicos, né? São 4 grandes títulos, tá? Os títulos são divididos em capítulos.
Os capítulos, por sua vez, são divididos em seções e ao longo do texto nós vamos tendo os artigos. Como eu falei, são 4 grandes títulos, né? Dentro deles os capítulos, e a numeração ela reinicia cada título. Então você tem o capítulo 1 do título 1. Quando passa para o título 2, você tem o capítulo 1 do título 2, né? E assim por diante. Mesma coisa as seções. Então eu tenho lá título 1, capítulo 1, seção 1, seção 2. Quando muda o capítulo, muda a seção, tá? Os artigos não. Os artigos eles são de forma corrida no texto, né? São mais de 30 artigos, tá? Ao longo desses títulos e capítulos que vão se apresentando. Aqui, uma organização para vocês terem ideia dos principais tópicos e pontos colocados nessa lei, né? Então, o título 1 mais geral, se não me engano, são 2 capítulozinhos aí bem curtos, né? O objeto definindo aí de interesse dessa lei, né? Algumas definições bem breves, e no capítulo 2, algumas definições que já vão se apresentando, né? No título 2, a gente tem lá, né, da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, então ali uma contextualização, uma conceituação maior, né? Ali então colocados no capítulo 2 os princípios e objetivos, os instrumentos no capítulo 3, né? E aí o título 3 apresenta as diretrizes, né? Então ali você vai ver realmente normas, indicativos, então, de instrumentos específicos, como os planos de gerenciamento, né? Coisas específicas em relação a tipos específicos de resíduos que devem ali ter legislação específica, tratamento específico e uma série de coisas, né? Então você tem lá capítulo 1, disposições preliminares, 2, dos planos de resíduos sólidos, que é algo importantíssimo da gente saber que existe, né, uma forma certa de ser feito, de serem feitos. Capítulo 3, as responsabilidades dos geradores e também do poder público. É uma coisa que a gente vai ver bastante aí no texto, esse princípio, né, de se atribuir a responsabilidade aos geradores, né, tanto do poder público como do setor privado. Algo específico sobre os resíduos perigosos, né? E também os instrumentos econômicos, né? Então seriam ali não só questão de sanções, mas principalmente de financiamentos, por exemplo, de projetos ligados à educação ambiental, né? E também a proposição, né, de órgãos, entidades, né, de fato públicas que se ocupam também de determinadas partes, determinados setores da discussão em relação aos resíduos sólidos, tá? Por fim, se encaminha no capítulo 6 das proibições, né? Que a gente vai ver bastante interessante ali algumas coisas muito emblemáticas, né? Da cultura do nosso país em relação não só aos resíduos sólidos, mas ao meio ambiente, né? Em relação às proibições. E por fim, disposições finais ali no título 4. Ok? Então essa é a organização básica do texto, tá? E agora a proposta é que a gente dê uma olhada no documento, né? Então eu vou abrir aqui o documento, já fiz algumas leituras, já fiz algumas anotações, então não vou fazer uma leitura na íntegra, mas vamos tentar ver mais ou menos o que consta ali no material da lei, né? E algumas partes mais significativas para a nossa disciplina aqui. Então, não é uma leitura corrida, né? Apenas trazer para vocês ali um pouco daquilo que eu fui separando, tá? Então vocês vão ver que alguns trechos a gente vai pulando, mas de novo fica aí a recomendação para que vocês façam a leitura e vão aí, né, vendo como que o texto é organizado, vão vendo as partes ali mais importantes até para os trabalhos práticos da disciplina e de outras disciplinas que tenham relação com essa temática. Então vamos passar lá para o texto da lei, né, com algumas anotações que eu fui fazendo aqui. Já peço desculpas a vocês aqui, essa foi a primeira vez que eu usei uma mesinha digitalizadora, né, para fazer algumas anotações. Então, né, como eu fiz aqui do lado, por exemplo, então vocês vão ver que a letra aqui não vai ajudar muito, mas é mais para a gente se orientar, né, no nosso estudo, tá bom? Então, aqui no artigo 1º, a gente vê, né, que ele coloca sobre o que é que a lei traz, de uma forma geral. Os princípios, os objetivos, os instrumentos, diretrizes
relativas à gestão integrada e gerenciamento, algo que já apareceu para a gente nas primeiras aulas, né? Essa diferenciação em relação aos resíduos sólidos, como também informações sobre atribuição de responsabilidades, né? E instrumentos econômicos aí relacionados aos processos. Como eu falei anteriormente, a gente já teve contato com esses conceitos, né? Conceito de gestão integrada e gerenciamento. Então, nessa diferença entre a gestão e o gerenciamento, o que a gente pode colocar aqui? A gestão, ela envolve todo tipo de relação com coordenação, atividades coordenadas, né? Setores coordenados, planejamento. Então, eu coloquei nessa representação como sendo esse círculo maior, onde você tem questões relacionadas ao âmbito político, né? Questões relacionadas a práticas de planejamento, de estratégia, né? Ações articuladas em diferentes setores, de diferentes formas. Então, tudo isso faz parte daquilo que a gente chama de gestão, nesse amplo termo, algo mais relacionado a planejamento, algo relacionado a metas específicas, a definições de metas, a definições de objetivos, né? E escolha de práticas a serem adotadas, escolha de estratégias, né, para o desenvolvimento de ações específicas que no conjunto vão fazer aí sim o gerenciamento, né? Eu coloquei o gerenciamento como a parte operacional, né? Por exemplo, no âmbito político, a gente tem a definição, por exemplo, de multas, a gente tem a definição de leis como diretrizes, como decretos, coisas que estão relacionadas a esse campo, ao campo político, envolvidas com a parte, né, dos resíduos sólidos. Por exemplo, aqui em relação aos planos, né, a determinação da logística, né? Então, dentro de um plano de gerenciamento, como que vão ser feitas as etapas, quais são as etapas determinadas que vão acontecer. Então, essa parte mais operacional dentro do contexto dos planos, da planificação, do planejamento, né? Da adoção de estratégias, a gente tem aqui, por exemplo, como a adoção de pontos de coleta de recicláveis, né? Então, há uma estratégia para se ampliar a coleta seletiva. Vamos então colocar pontos estratégicos de coleta voluntária, por exemplo, né? Em relação à parte de instituições e articulação, como eu coloquei aqui, pegando a temática dos recicláveis, né? As cooperativas. Então, as cooperativas, por exemplo, são instrumentos, né, que vão agir de forma articulada, né, com outros setores, então com as metas, com a estratégia, com as práticas, por exemplo, adotadas pontualmente, dentro disso que a gente está colocando como gerenciamento. Então, a diferença principal que fica claro na lei para a gente é isso: gestão. Tudo aquilo que envolve gestão é, em amplo termo, é algo de planejamento, é algo de adoção de estratégias, definição de metas, né? Já o gerenciamento é a parte operacional, tá? Então, fica essa comparação, essa definição, e que isso também está explorado nos textos, principalmente da aula 2, se não me engano, que já foi colocado lá no Moodle para vocês, tá? Seguindo aqui, a quem estão sujeitas, né, a essa lei? Essa lei se aplica a quem? Pessoas físicas e jurídicas do setor público e do setor privado, colocados aqui como responsáveis pela geração dos resíduos sólidos, né? Então, uma vez esses resíduos gerados, eles demandam então toda a gestão e todo o planejamento. Tá? Isso se dedica a essa lei. Uma coisa interessante é aqui no artigo 2º, né, colocando que a lei não se aplica a rejeitos radioativos, né? Então, já definindo algo que aparece depois aqui em outras partes, né, que é a questão das legislações específicas, né? Então, a própria política nacional, ela traz indicativos de outras leis, outros decretos, outras legislações específicas para determinado tipo de ou resíduo ou rejeito, como a gente vai ver a diferença, tá? Então, os radioativos, por exemplo, vão ter lá a sua legislação específica já determinada no início aqui do documento, tá?
Dando sequência aqui, a gente passa para essa parte de definições, onde muitos conceitos importantes vão aparecer, né? Então, conceitos como, por exemplo, o que é a área contaminada, o que essa lei entende por área contaminada, né? Ciclo de vida do produto, né? Então, desde lá a sua produção até todas as etapas do seu gerenciamento, né? O que é coleta seletiva, o que a lei vai chamar de coleta seletiva, né? Da destinação final, e aqui interessante, né? Destinação final ambientalmente adequada. Então, a destinação está relacionada com os resíduos, né? A destinação dos resíduos inclui a reutilização, a reciclagem, tarará, tarará, tarará. Enquanto que aqui a gente vê um outro termo, a disposição. Disposição está relacionada ao conceito de rejeitos. Então aqui a gente tem uma diferenciação entre resíduo e rejeito. Onde a gente vê aqui, mais para frente, na própria lei, tá aqui, os rejeitos e os resíduos. O que são os rejeitos? São os resíduos que depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final. Então, a disposição final a gente vai entender como sendo esse descarte daquilo que de fato perdeu, né, a possibilidade de ser aproveitado de qualquer outra forma, tá? Eu coloquei aqui a notação do lixo, né, como sendo esse conceito, popularmente falando, né, num senso comum, quando você pergunta para as pessoas o que é lixo, a maior parte das pessoas vai associar a perda de função, a não servir para mais nada, né? Ah, lixo é aquilo que a gente joga fora, aquilo que sobrou, que a gente não usa mais, etc. Aqui a gente vai associar essa ideia do não servir para mais nada, né, como o rejeito. Então aquele rejeito, aquela sobra, aquele negócio que não tem mais como ser aproveitado e, portanto, ele precisa de uma disposição final, ele precisa ser colocado no lugar, né, de forma final, obviamente, que seja adequado. Já o resíduo, né, como está colocado aqui, então rejeito é um tipo de resíduo. E resíduo é o quê? Material, substância, objeto, inclusive pode ser gasoso, inclusive pode ser líquido, como está colocado aqui, né? No caso aqui inviável, de lançamento em corpos d'água e tal, mas que ainda seja possível de ter algum aproveitamento, principalmente do que eu anotei aqui, ó, da sua matéria-prima, tá? Então, algo que a gente vai associar a um valor. Então, se a gente pensar, por exemplo, na reciclagem, né? Qual é a ideia fundamental da reciclagem? É você pegar um material lá, uma garrafa plástica, por exemplo, que ela talvez não sirva mais como garrafa, ela perdeu a sua função como garrafa, mas todo aquele material do qual ela é feito, aquilo pode ser utilizado para fazer outros novos objetos, como outras garrafas ou outras coisas. Então isso é comercializado, né? A ideia de se dar importância, a ideia de se dar valor ao material, né? Então isso é uma coisa interessante de a gente ter muito claro, né? Que o resíduo é algo que ainda tem valor, ainda deve ser aproveitado, pode e deve ser aproveitado, né? Principalmente por meio da tecnologia que se desenvolve, para que isso não vire um rejeito, né? Uma vez rejeito, aí sim a função acaba sendo completamente perdida e aquilo vira realmente algo, um problema maior, porque é preciso fazer a disposição. Então, no caso, a disposição final, o termo disposição, dispor ele, colocar em algum lugar final, relacionado aos rejeitos que já, vamos dizer assim, não podem mais ser aproveitados. Enquanto que aqueles que podem ser aproveitados, os resíduos, a gente vai dar um destino, a gente não vai disponibilizar, dispor, a gente vai dar um destino para esse resíduo. Então, termos parecidos, que às vezes a gente pode colocar significados próximos, né? Mas aqui no caso de uma lei faz bastante diferença a gente ter essa clareza, né? Seguindo nas definições, a gente tem aqui a definição de geradores, quem são os geradores de resíduo. Aqui a gente tem então a diferenciação, né, entre o gerenciamento e a gestão, né, como a gente colocou ali, né? Então, ó, gerenciamento, conjunto de ações exercidas
em etapas de coleta, transporte, tratamento, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, no sentido mais operacional. No caso da gestão, conjunto de ações voltadas à busca de soluções, né? Algo assim, mais no sentido de planejamento, estabelecimento de metas, estratégias. Tudo bem? Outro conceito interessante colocado aqui nas definições é o de logística reversa, né? Onde a gente fala sobre práticas relacionadas ao setor empresarial, ao setor produtivo, né, o setor que vai produzir o material que vai virar o resíduo, tá? Para facilitar o reaproveitamento. Né? Então, a ideia de retornar à cadeia produtiva aquele material do resíduo. Continuando aqui, nós temos outras definições como padrões sustentáveis, tanto para a produção como para o consumo, e aqui uma coisa que me chamou a atenção, tanto dos bens como dos serviços, tá? Então, o trabalho deve ser sustentável, as ações devem ser sustentáveis, não apenas os produtos, né, os bens. O próprio conceito de reciclagem, né, algo também bastante presente no nosso dia, está definido, né, pela lei. Então, as transformações dos insumos em novos produtos, tá? E uma série de outras, né? Como responsabilidade compartilhada, então coloca aqui a participação dos fabricantes, dos importadores, distribuidores, dos comerciantes e dos consumidores, né? Então, todo mundo envolvido na existência e nos processos que envolvem os resíduos, né? Também o termo reutilização parece, né, simples, né? Alguns termos parece que assim, pô, mas talvez não precisasse ter uma definição, né? O que é reutilizar? Mas porque é uma lei, né? É algo diretivo, é algo normativo, então os termos importantes eles devem sim ser apresentados, ter uma definição apresentada para que não se deixe dúvidas, né, do que se está falando, a que se está se referindo, né? Então, essa parte aqui de definições, tá? Dando sequência, a gente passa aqui para, no título 2 já, capítulo 2, os principais objetivos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? Então a gente vai ver muita coisa em relação a isso, a prevenção, a precaução, né? Quer dizer, não deixar que a coisa se torne facilmente um resíduo, né? Ações preventivas em relação à geração dos resíduos sólidos aí. Há um conceito que também é bastante importante, é o conceito de poluidor-pagador, né? Que faz referência à responsabilização, quer dizer, responsabilizando determinados agentes, né, como responsáveis, como geradores daquele resíduo, e que às vezes pode estar relacionado com algum impacto, e portanto é essa pessoa ou essa entidade que deve ser responsabilizada e que deve pagar, né? Da mesma forma que você tem ações em termos de proteção, tá? Aqui ele traz sobre visão sistêmica, né? Então um dos objetivos relacionados a essa visão sistêmica, ou seja, vários âmbitos envolvidos, como eu coloquei anteriormente, né? No âmbito político, no âmbito social, econômico, de meio ambiente, né? Quando a gente fala de resíduos, talvez num sentido mais comum do conceito, as pessoas associem muito a área de meio ambiente, né? Porém, a área de meio ambiente, ela é uma área, como a gente já falou várias vezes, muito interdisciplinar, né? Então, essa visão sistêmica, entender que o problema não está relacionado só com gerar o resíduo e descartá-lo de forma incorreta e isso poluir o meio ambiente. Não é apenas isso. Isso é uma redução muito, muito simplista, né, do que é pensar toda a cadeia de eventos e coisas envolvidas aqui com os resíduos sólidos, né? Então, essa visão sistêmica, né, trazer esse tipo de abordagem para as práticas, para os planejamentos, para a própria lei, é um objetivo dela aqui posto. A ideia de desenvolvimento sustentável, pessoal, né? Então, essa ideia aqui ah, é uma ideia que ela ganha, né? A gente já viu isso anteriormente nas outras atividades, mais ou menos a partir da década de 1990, né? Principalmente a partir do ano de 92, quando se teve lá a Eco 92, né? Aquele encontro das Nações Unidas, onde o conceito de desenvolvimento sustentável de fato ganhou ali notoriedade e até então, desde então, perdão, vem sendo discutido amplamente, né? Então, isso é trazido para a lei, que é de 2010, né? Portanto, um conceito aí bastante chave
nas discussões ambientais, o tal desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável, né? De onde nasceu essa ideia, como isso é feito, aí a gente vai deixando para outros momentos, inclusive até em outras disciplinas, acho que vocês têm discutido bastante sobre isso, né? Continuando nos objetivos aqui, para a gente dar esse mapeamento geral, né? Fala muito sobre cooperação do setor público com o setor privado. Isso aparece em várias partes aqui de diretrizes, né, da lei. Então, a cooperação público-privado fazendo parte, né, dessa abordagem mais sistêmica, mais ampla. Responsabilidade compartilhada, ou seja, vários setores e agentes envolvidos, né? Resíduo sólido como um bem econômico. Então aqui ele faz de novo, né, essa ressalva aqui sobre a questão de ter valor financeiro, né? Esse valor financeiro que acaba relacionando-se com o valor social, no sentido de as pessoas olharem para essa questão com mais atenção, né? As pessoas poderem entender que se trata aqui de matéria-prima e não de algo naquele conceito, como eu disse, mais popular de lixo, de algo que você quer se descartar, se livrar, enfim, que não se aproveita nada, né? Então, eu acho que aqui é interessante que exista isso colocado dessa forma nos objetivos, né? O objetivo dessa lei também é chamar atenção para o valor agregado ali, o valor existente nos resíduos sólidos, né? Aqui falou um pouco sobre princípios, né, mais do que objetivos, e continua no artigo 7º falando sobre objetivos. E aqui um trecho que eu destaquei numa das nossas atividades, né, que seria aquela ordem, né, de prioridades em termos de ações, né? Então, uma hierarquia da não geração, da redução, reutilização, reciclagem. Então, a gente tem uma aula aí sobre os 3 R's, né? Falando a respeito disso. Aí sim, depois, para a gente observar e estudar os tratamentos e a questão da disposição final, inclusive dos rejeitos, né? Então, essa hierarquia dentro das ações de planejamento, estratégias, enfim, isso também é uma coisa que vocês devem observar e lembrar na hora de fazer os seus trabalhos, na hora de lidar com essas situações futuramente em alguma atividade que vocês venham a desenvolver dentro da área, né? Lembrar que existe, né, uma hierarquia posta pela lei que te ajuda, inclusive, a organizar o teu planejamento aí nessa área de resíduos, né? Além dessa questão da definição da ordem hierárquica, né, das ações, né, a lei também traz objetivos como estímulos a desenvolvimento de padrão sustentável, tecnologias limpas, né, tecnologias que ajudem no gerenciamento desses resíduos de forma a diminuir ou até mesmo a reverter determinados tipos de impactos ambientais, né? Ações, planos, enfim, relacionados à redução e o incentivo da reciclagem. E outra coisa que eu destaquei aqui foi a integração dos catadores de materiais recicláveis, né, em ações que envolvam responsabilidade compartilhada. Então, aqui os catadores, né, sendo mencionados pela lei como também participantes nesses processos todos envolvendo os resíduos, né? Aqui no caso chamados a também serem parte dessa responsabilidade compartilhada em relação a toda a cadeia e logística envolvida com os resíduos sólidos, tá bom? Então essa parte dos objetivos, né? Seguindo aqui, a gente tem os instrumentos, e onde ele já traz, num primeiro parágrafo, os planos de gerenciamento, né? Que vão acontecer tanto em nível nacional, como em nível estadual, como em nível municipal e até aqui menos, né? Que a gente vai ver os planos de gerenciamento, por exemplo, das empresas, tá? Então, talvez aqui seja a indicação daquilo que possivelmente vocês, quando, né, se depararem com questões relacionadas a resíduos sólidos no âmbito profissional, vão ter que saber da existência disso. Quer dizer, a empresa tem que ter um plano, o município tem que ter um plano, né?
esse plano muitas vezes construído coletivamente, com metas, com dados, né? Então a coisa ela tem uma diretriz, ela tem um norte, né, de como ser feito e daquilo que tem que ser feito, né? Então a existência desses planos, né, que vão orientar as ações nessa área de gerenciamento, tá? Então é importante saber que existem esses planos e que isso é obrigação legal, né? Tanto de empresas como municípios, estados, etc. Dos instrumentos, coloca coleta seletiva como instrumento, logística reversa, né? Então, conceitos que nós vamos trabalhar nas nossas aulas. A ideia de desenvolver cooperativas, de fazer monitoramento e fiscalização, né? Das ações. Não adianta nada ter um conjunto de leis, se essas leis elas não são empregadas, se não há ali uma fiscalização, apesar de que no final do documento aqui a gente vê que as coisas realmente não são muito simples nessa área, né, de gestão ambiental. Ah, ainda se fala nos instrumentos como pesquisa científica, educação ambiental e incentivos fiscais, né? Então coisas aqui que de repente a gente não associa tão diretamente, né, ao gerenciamento de resíduos. A gente fica pensando mais nos processos, mas você pensar que o desenvolvimento tecnológico, esse trabalho que a gente faz aqui de educação ambiental, né, incentivos por meio de dinheiro mesmo, créditos, projetos, né, são instrumentos, são ações que vão ajudar e vão possibilitar que esses objetivos citados anteriormente sejam cumpridos, né? Então, são parte integrante, parte importante também, né? E que às vezes a gente não associa tão diretamente. Então, daí talvez aqui a própria lei ela já justifique a existência de uma disciplina como essa num curso de engenharia civil, né? Então, bastante interessante esse ponto. Também são instrumentos algumas instituições, né? Eu coloquei instituições, acho que por falta de um vocabulário melhor, mas aqui coisas como o Fundo Nacional de Meio Ambiente, Sistema Nacional de Gestão de Resíduos, Sistema Nacional. Então, vão sendo criados esses órgãos, essas instituições, né? Para uma maior organização do gerenciamento, para uma maior organização no sentido de se saber e se monitorar as ações, né? Para que aí de fato a gestão possa ser integrada, né? Como foi colocado no início do documento. Então, esses órgãos, instituições são colocados como instrumentos. Aqui o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, né? Então, mais para frente, quando se fala dos tipos de resíduos, se fala aqui dos resíduos perigosos e também existem, né, normativas específicas para eles. Então, existe um cadastro nacional dos operadores, né, das empresas que estão autorizadas e que somente elas podem agir na logística desse tipo específico de resíduo. Quer dizer, é um instrumento de ação da lei aí, ter esse cadastro nacional regularizado pelo IBAMA, inclusive. Outros instrumentos que são colocados aqui, diferentes cadastros, né? A gente vai passando adiante de novo, né? É importante que vocês leiam isso para, enfim, ter a informação toda completa. Aqui a gente está só pensando mesmo numa visão geral. Bom, aqui a gente chega no artigo 9º, que do mesmo jeito que eu usei o artigo 7º numa atividade, na mesma eu usei o artigo 9º porque ele vai falar sobre a ordem prioritária, ele vai falar sobre aquela hierarquia, né, nas ações. Então, a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento, disposição final adequada, né? Então, é algo que na atividade lá dos 3Rs, da aula de 3Rs, a gente explorou isso também, esse artigo 9º aqui, tá? Continuando, ele coloca aqui, ó, a incumbência do Distrito Federal e dos municípios na gestão integrada dos resíduos, sem prejuízo das competências de controle de órgãos federais e estaduais. Então aqui ele começa a estabelecer, né, algumas relações de órgãos em níveis diferentes, né, municipal, estadual, federal, coisa que a gente vai ver bem marcado quando a lei fala especificamente dos planos de gerenciamento, tá? Então aqui a lei segue falando sobre priorizar as iniciativas dos municípios, né? Isso fica também muito claro a importância das ações locais,
tá? Para se cumprir determinados objetivos aqui dessa lei. Então, mais do que ações no âmbito mais abrangente, ações locais são muito incentivadas aqui nesse documento, tá? Aqui continua falando sobre os estados, municípios, etc. Aqui a gente segue para o artigo 13, onde é colocado sobre a classificação dos resíduos sólidos, né? Então a gente também teve a aula específica sobre classificação dos resíduos sólidos e aqui eu chamei atenção para a norma da BNT 10.004, que de propósito aqui na anotação eu coloquei no ano de 2004, por quê? Porque em 2024 houve atualização dessa NBR, tá? Então, essa é uma questão bastante atual, né? Mesmo, como eu falei lá na nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, eu que não sou especialista, né, nessa área, estou aqui desbravando a área aqui com vocês por meio dessa disciplina, mas é muito fácil a gente encontrar essa mudança, essa transição que está acontecendo. Essa NBR, até 2000, foram 20 anos, né, que as pessoas estavam se orientando por meio dela. Essa NBR, ela foi bastante importante, ela é importante e é o que a gente encontra nas pesquisas mais rápidas aí, né? Até fica a dica para aqueles que estiverem fazendo os trabalhos assim de forma mais desatenta, às vezes citar a norma mais atual, né? Por quê? Porque é recente. Inclusive, um dos materiais que eu consultei fala a respeito da adequação dos projetos até o ano 2028, né? Se não me engano, é uma das propostas de atividade que eu coloco lá para vocês, né? O que eu uso hoje como norma num plano que eu esteja montando numa empresa, por exemplo? O documento de 2004, que é a referência mais conhecida, ou o de 24, que é a atual? E se eu quiser usar a de 2004, até quando que os documentos podem se referenciar a ela, né? Então tem essa atualização interessante. Até é um pouco mais difícil da gente encontrar material na internet explicando isso, mas tem, né, materiais explicando sobre a diferença em relação a essa atualização nova, tá? Mas o que é importante a gente falar aqui? Que existe a norma para classificação indicada aí específica dos tipos de resíduos. Então a gente não vai ficar explorando aqui, mas a gente sabe que os resíduos podem ser classificados contra a origem, né? Então você vai ter lá resíduos domiciliares, resíduos provenientes de limpeza urbana, a gente tem aqui resíduos comerciais, né, do setor público, industrial, serviços da saúde, então a gente tem bastante material falando sobre resíduos sólidos provenientes da saúde, então legislação específica, etc. Da mesma forma que a gente tem sobre construção civil, tá? Então a gente tem os vários tipos aqui de resíduos relacionados à origem e também relacionados à periculosidade, o que na lei de 2024 a gente já tem uma mudança nessa classificação, mas ainda, né, se fala um pouco sobre essa questão dos resíduos perigosos e não perigosos, né? Houve ali uma recategorização na lei, na norma de 24, mas ainda se fala muito sobre a periculosidade, né? Quer dizer, a capacidade de impacto ambiental, de dano ambiental de um determinado resíduo. Eu coloquei umas anotações em verde aqui, ó, artigo 20º aqui da lei, mais para frente a gente vai voltar nesse ponto aqui, tá? Seguindo aqui, nós temos então os planos, né? Onde ele coloca a importância aqui, então, os planos de resíduos são o plano nacional, planos estaduais, micro-regionais, municipais e planos de gerenciamento de resíduos que cabem às empresas, né? Tanto no setor público como no setor... Empresa eu coloquei CNPJ, mas a gente podia colocar aqui instituições, né? No setor público e no setor privado. Então, instituições públicas e empresas aí no setor privado também, né, têm que fazer os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos quando entende-se que ali são possíveis geradores de resíduos, tá? Vamos passar brevemente nas definições de cada um, né? No Plano Nacional destaque, ele é atualizado há 4 anos, né? O que ele vai apresentar? Metas de redução, metas de aproveitamento, metas para
eliminação e recuperação de lixões, né? Então isso aqui é uma coisa até importante da gente destacar aqui, que é algo que aparece lá no fim do documento, né? E aí você vai vendo, né? Programas de projetos, normas, medidas, diretrizes, ou seja, o plano nacional, ao que consta aqui no texto, ele fala muito sobre estabelecimento de parâmetros, né? Metas, diretrizes, programas, mais indicativos nesse sentido do que relacionados a ações propriamente dito, né? No caso dos planos estaduais, né, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a gente vai ver aqui que é uma condicionante para a liberação de verbas, né? Você ter o plano estadual, quer dizer, para que a União envie o dinheiro, os recursos relacionados a gerenciamento e gestão de resíduos para os estados têm que fazer o seu plano, né? Mas, ainda assim, a gente vê bastante coisa em relação a estabelecimento de metas, parâmetros, estabelecimento de programas, projetos. Eu coloquei aqui como criação de dados e informações, né? Então, cabe basicamente aos planos nacional e estadual, os nacionais e estaduais, essa produção de dados para um monitoramento e para determinação, né, dessas metas, esse acompanhamento, né, de como que as ações estão sendo feitas nesse sentido, tá? Também atualizado de 4 em 4 anos. Quando a gente passa a falar dos planos municipais, e aí eu falei anteriormente da importância da ação local, né? A gente vê que também os planos municipais eles são necessários para a liberação de recursos do Estado, né, para que esse repasse aconteça, só que aqui já se fala em propor soluções, implementar no plano municipal, implementar coleta seletiva, né? Realizar o diagnóstico da situação, identificar áreas, identificar possibilidades, né? Então, me parece aqui, lendo o documento, que o plano municipal ele também está relacionado com a geração, perdão, de dados e informações, mas principalmente com o estabelecimento de como realizar as ações. E, de novo, daí a importância das ações locais, né? Daí a importância das secretarias municipais atuarem, as prefeituras, os vereadores, o poder local, né? Que muitas vezes, quando a gente pensa assim num sentido mais comum em termos políticos, né? A esfera municipal seria uma coisa assim menor do que a esfera estadual, menor do que a nacional, mas aqui a gente vê a importância, né, desse trabalho local que é feito, né, pelas prefeituras aí. Então, continua lá, identificação dos resíduos sólidos, os procedimentos, indicadores, quer dizer, né, muitas aqui diretivas em relação a gerar informações, mas estabelecer ações, né? Projeto, então a prefeitura precisa, né, ter planificado toda a logística, né, do que fazer com esses resíduos e rejeitos, né? Capacitação técnica, educação ambiental. Então, olha aqui o tipo de obrigação que é colocado para que se conste no plano municipal, né? E, obviamente, os serviços de limpeza urbana, né? A coleta de lixo, né? Vamos colocar assim como é conhecido. Seguindo aqui, o plano municipal também precisa destacar meios, né, de controle e fiscalização, então a gente vai ver as leis, as multas, etc., né? Aqui, ações preventivas, mas também corretivas, né? Então, as ações locais. E um destaque que eu fiz, né, para os municípios com menos de 20 mil habitantes, não é o caso de Pinhuí, por exemplo, né, o plano municipal de resíduos de gestão integrada dos resíduos terá um conteúdo simplificado, né? Então, assim, a própria lei coloca aí especificações até pelo tamanho da cidade, né, para essas ações mais locais. Chegamos ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é destinado às empresas, é destinado às instituições, né, que precisam fazer. Então, a quem é que deve fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Que são os geradores de resíduos sólidos
nas alíneas E, F, G e K. Então, voltando lá naquela parte que eu falei que estava em verde lá de cima, né, a gente vê que são todos os agentes, instituições envolvidas com saneamento básico, indústria, serviços de saúde e mineração. Então, todas as ações, né, que estão diretamente ligadas a essas áreas, saneamento, indústria, saúde e mineração, precisam fazer o plano de gerenciamento, tá? Estabelecimentos que gerem resíduos que não sejam domiciliares, né? Então aí fica aquela coisa, né? O que é um resíduo que não é domiciliar, né? Então um restaurante, por exemplo, ele gera um resíduo domiciliar, não domiciliar, como é que fica isso, né? Mas enfim, está colocado aqui. Empresas de construção civil, né? Outra justificativa para a gente ter uma disciplina como essa. Então, empresas de construção civil, obviamente, né? Pelo tipo de resíduo que é gerado, tem que fazer o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? E aqui, mais para frente, nós vamos ver no curso a resolução CONAMA 307, que fala especificamente sobre plano de gerenciamento para resíduos sólidos da construção civil, uma resolução específica em relação à construção civil, tá? Também devem fazer esses planos de gerenciamento os responsáveis por terminais e instalações referidas na linha J, que está falando a respeito de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias e etc. Tá? Atividade agrosilvopastoril, olha que nome complicado aqui, agrosilvopastoril, enfim, pegando toda a parte aí, ou quase toda, né, de agronegócios, né? Então também a geração de resíduos nessa área, tá? Então todo mundo aí que foi listado tem que fazer o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Então aqui o destaque, né, que existem também regulamentos e exigências específicas relativas a plano de gerenciamento de resíduos sólidos para determinados tipos de áreas e determinados tipos de resíduos que são gerados, né? No artigo 21, ele traz para a gente aqui, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo. Então eu destaquei aqui como sendo as informações que devem constar no plano de gerenciamento. Então a lei traz para a gente um norte, né, de como esboçar aí um plano como esse. Então, a descrição do empreendimento, o diagnóstico dos tipos de resíduos que são gerados, também a questão não só do tipo, mas o volume, os passivos ambientais, né, que são ah, possíveis, que são possíveis de serem ocorridos a partir desse tipo de resíduo. Só adiantando aqui, né, o que a lei traz como passivos ambientais? Os impactos ambientais. Então, determinadas ações, determinados tipos de resíduos geram determinados tipos de impactos ou passivos ambientais, né? O plano deve conter explicações a respeito de cada etapa, aos seus responsáveis, né? Definições de procedimentos operacionais, soluções, ações preventivas, metas, para se minimizar a geração dos resíduos, lembrando sempre daquela ordem prioritária de ações, né? Mas vejam só, propostas de soluções, de metas, também deve apresentar a respeito da responsabilização, quem é que tem que ser responsabilizado por determinado tipo por determinada etapa da logística em relação ao gerenciamento, tá? E devem ser aí revistos periodicamente. Uma série de outras exigências para esses planos, mas acredito que aqui a gente já consegue ter uma noção, né, do que tem que ter num plano como esse, que talvez alguns de vocês venham a ter contato na atividade profissional futura, né? Um destaque no artigo 24, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do processo de licenciamento ambiental. Então a gente sabe que muitos empreendimentos precisam ter o licenciamento ambiental, precisam ter autorização, né, em relação aos impactos possíveis daquele empreendimento. Então, para se ter, né, a documentação de licenciamento ambiental, é preciso apresentar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Seguindo adiante, aqui nós temos a parte sobre as responsabilidades, né? Essa parte
eu acho que acaba sendo bastante específico, cabe mais a leitura mesmo. Eu fiz destaque aqui no artigo 33, né? São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante a retorno dos produtos após o uso do consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza e de manejo de resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Então, ou seja, aqui na lei fica estabelecido, né, que é obrigação implementar sistemas de logística de reversa, ou seja, de retornar aquele material para o seu fabricante, importador, distribuidor, comerciante, de quê? Aí estão os destaques, né? Agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes e resíduos, lâmpadas e eletroeletrônicos. Então, não curiosamente ou não coincidentemente, são coisas que nós vemos, né, mais comumente essa preocupação, né, porque é uma exigência que é colocada em cima das empresas que comercializam esses materiais, né? Então, o recolhimento do óleo, né? Então, você vai, por exemplo, num posto de gasolina, ou numa empresa que trabalha com óleo de motor, né, que faz troca de óleo, né? Você vê que tem lá toda a preocupação de armazenar aquele óleo que foi retirado, muito possivelmente porque ele tem um destino claro, específico, porque na hora do cara abrir aquele posto, ele teve que apresentar essa documentação de plano de gerenciamento, né? A gente vê muito isso, campanhas de arrecadação de baterias, de pilha, de lixo eletrônico, né? Que é uma coisa cada vez mais preocupante na nossa sociedade aí. Então, não à toa são esses itens aqui que a gente vê, né? É, tendo aí mais comumente assim ações no nosso dia a dia, a gente consegue identificar mais facilmente do que outras, né? Então, estão aqui descritos em lei, certo? Ele continua falando, né, sobre a obrigação de implementar procedimentos de compra desses produtos, né, no processo de logística reversa, e disponibilizar postos de entrega de recicláveis, como a gente viu aí, né? Fala também das cooperativas. E aqui um destaque, né? Os fabricantes e importadores darão destinação ambientalmente correta a esses produtos, embalagens, tá, 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 tá. Então, a lei, pelo menos, ela traz, né, essas obrigatoriedades no meio das suas diretrizes, dos seus instrumentos aqui, né, depois de já estabelecido a obrigação dos planos de gerenciamento. Na sequência, a gente tem aqui dos resíduos perigosos, então a lei também fala especificamente disso, lembrando da norma ABNT que também vai falar sobre a categorização e os tipos de resíduos, né? E aqui um pouquinho um destaque sobre os instrumentos econômicos, para a gente ter ideia do que são instrumentos econômicos nesse sentido, né? Então a gente tem aqui, ó, linhas de financiamento, né, para projetos de prevenção, para desenvolvimento de produtos com menor impacto, com tecnologia limpa, para organização e estabelecimento de cooperativas, para projetos de gestão ambiental dos resíduos sólidos, em caráter intermunicipal, né? E aqui algumas especificações, né? Como por exemplo coleta seletiva, logística reversa, entre outros, né? Então, entre os instrumentos econômicos, a gente vê esses incentivos, a previsão da existência desses incentivos por meio de recursos para essas ações, né? Em relação às proibições, e aí acho que já encaminhando para o final, onde eu queria fazer essa ressalva aqui, que eu achei pertinente, né? Então são proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição dos resíduos e rejeitos: lançamento em praias, né? Em corpos hídricos de qualquer tipo, então jogar no rio, jogar no lago, na lagoa, enfim. Lançar a céu aberto, e aí a gente tem a figura dos lixões, né? Uma coisa que é importante no nosso dia a dia aqui na nossa região, né, é a queima, né? Então as pessoas que ainda têm a prática de queimar lixo, né, nas suas casas, na rua, nos terrenos baldios, enfim. Então tudo isso é proibido, tudo isso é passível, né, de punição, inclusive. Aqui ele traz outras especificações, né? Fala das disposições transitórias e finais. E aqui, de novo, o destaque, né? A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, não resíduos,
deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020, exceto para municípios, tá. Aí ele vai colocando aqui, até dia 2 de agosto de 21, para as capitais e regiões metropolitanas. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Do fim dos lixões, né? Ou seja, dar lixo a céu aberto, não é destinação uh, ambientalmente adequada, né? Então, tá lá, a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até, então vamos lá, 2 de agosto de 2021, capitais e regiões metropolitanas. Agosto de 22, cidades com população superior a 100 mil. Agosto de 23, entre 50 mil e 100 mil. E até agosto de 2024, os municípios com população menor que 50 mil habitantes. Ou seja, a gente tem aqui essa data de 2, né, vou marcar aqui, ó, 2 de agosto de 2024. Ou seja, seria aqui, né, que deveria ser decretado aí a extinção, o fim dos lixões no Brasil. E a gente começou lá, né, falando da importância da lei, dos princípios, dos instrumentos e tudo mais, mas a gente sabe da importância de as leis serem cumpridas. E essa é uma etapa muito difícil, né? Não só na questão dos resíduos sólidos, mas, enfim, culturalmente a gente sabe que é, uh, existe a lei ali da forma como ela está no texto e existe a forma como ela é empregada, né? Então a gente tem aí essa data, 2/8/24, que era para a gente não ter mais a ocorrência dos lixões. E, infelizmente, não é isso que a gente vê. Pelo contrário, né, a gente vê aí bastante prática inadequada ainda em relação aos resíduos. Mas, enfim, a lei está aí, né? É bom que a gente saiba, é bom que a gente conheça, né? A gente, enfim, vocês como futuros engenheiros aí não sabemos onde vão parar e de que forma vão atuar, né, no mercado de trabalho, enfim, na área de vocês. Mas é importante, eu acho, ter essa noção, né, de que em se tratando de resíduos sólidos, a gente precisa começar a ter uma mudança cultural mesmo, né, de verdade aqui das nossas práticas, né? Bom, esse foi o material que eu separei aqui, né? A ideia, como eu falei, era fazer uma leitura, meio vendo assim as partes principais, né? Eu li o documento, fiz uma primeira leitura do documento, depois eu fui fazendo esses destaques, né? É claro que o nosso objetivo aqui não é se aprofundar tanto, mas eu acho que fazendo esse olhar, né, a gente sabendo que essas coisas estão pontuadas nessa lei, já ajuda a gente a entender que existe aí uma referência importante e grande parte do conteúdo da disciplina ele conversa diretamente com essas propostas que são feitas aqui, né? Então, acho que eu queria ter feito essa aula antes, né? Mas, enfim, tá aqui o material, pelo menos acho que pode servir de algum tipo de orientação para vocês se debruçarem um pouquinho mais sobre essa lei e essa parte legal, tá? Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima e bons estudos para vocês. Até mais.